Oi, gente. Pois é, parece que a batata do governo vai começar a assar também em março, quando está planejada uma greve geral dos servidores federais. E nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, e aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, e tem uma sessão de diálogos e filosofia popular às sextas-feiras. Hoje vai ter filosofia popular, não é? Sobre a série The Witcher, que eu estou gostando bastante. E se você e tem links das nossas redes sociais e nosso apoia-se no comentário fixado no início dos comentários, não é? Pois bem, essa greve geral é uma notícia que vem para a gente do Estadão, essa notícia já traz alguns detalhes de como é que as lideranças sindicais estão se mobilizando e por que elas estão se mobilizando contra o governo do Jair Bolsonaro, né? O título da notícia é: servidores federais falam em radicalização e greve geral em março. Percebam que os próprios servidores e a sua liderança estão falando em radicalização. Como parte de mobilização para uma nova campanha salarial, lideranças sindicais das carreiras de servidores públicos já falam em greve no dia 18 de março. Esse foi um dos temas discutidos em reunião do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, na terça-feira passada. Na ata da reunião, o qual o Estadão teve acesso, os sindicalistas incluíram na agenda a mobilização e o início do debate sobre uma radicalização para se contrapor aos que eles classificam de ataques dos governos ao funcionalismo público. A entidade indicou 18 de março como dia para uma eventual paralisação. O fórum reúne tanto os sindicatos das carreiras de elite do funcionalismo, que incluem auditores da Receita e servidores do Banco Central, como o chamado carreirão, como são chamadas as carreiras de nível técnico. Eles discutiram também uma estratégia combo de articulação, propostas que combinem a reivindicação por pautas específicas, como também uma mobilização contra as políticas neoliberais do governo Jair Bolsonaro. Uma nova reunião foi marcada para a próxima quarta-feira. Percebam que nós estamos vendo uma mobilização da classe trabalhadora no âmbito dos servidores federais para articular uma greve geral em março e para articular uma oposição mais firme ao governo Bolsonaro. Algo que ainda não tinha aparecido com muita clareza no cenário brasileiro. Vamos voltar à matéria. Mais cedo, nessa quinta-feira, o Estadão mostrou que o aceno positivo do presidente Jair Bolsonaro à concessão de reajustes para policiais do Distrito Federal, cujos salários são bancados com dinheiro da União, abriu a porteira para outras categorias do funcionalismo federal elevarem a pressão por aumento na sua remuneração. E é lógico, eles viram que o Estado estava realizando ajustes para policiais, todo mundo disse: eu também, porque só eles, né? O presidente do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, Rudinei Marques, reconheceu que avanços nas negociações salariais vão depender de uma alternativa ao teto de gasto, regra prevista na Constituição que impede o crescimento das despesas acima da inflação. Ele afirmou que o crescimento vegetativo da folha é em torno de 3% ao ano, o que restringe o espaço do teto. Ou seja, eles vão discutir essa questão do teto de gastos, que tem engessado a possibilidade de investimento público e de criatividade em relação à forma de manejar os recursos públicos, né? É claro que você não pode gastar ao ponto de se endividar sem limites, mas ao mesmo tempo, ter esse teto de gasto da forma como ele foi concebido é de um autoritarismo muito grande, inclusive porque impede o que os economistas chamam de atividades anticíclicas. Quando você entra num ciclo de depressão, o Estado pode entrar como investidor para poder quebrar o ciclo depressivo, o ciclo vicioso, né? E transformar esse ciclo num ciclo mais virtuoso, dinamizando a atividade econômica. Em momentos de crise, muitas vezes isso é necessário, né? Por exemplo, depois de 2008, da crise financeira de 2008, vários países realizaram atividades de economia anticíclica justamente para tentar barrar os piores efeitos da crise financeira mundial, né? A pior desde o crash da Bolsa, né? De 29. Ainda segundo ele, 80% das categorias dos servidores optaram no passado por um reajuste de 2 anos e agora
estão há 4 anos sem nenhum reajuste. Esse grupo, prevê ele, vai intensificar a pressão por reajuste ao longo de 2020, sobretudo a partir de março. Março é o mês da pressão. Segundo Marcos, os servidores também vão se articular para derrubar a proposta do governo de corte de até 25% da jornada de trabalho e dos salários nessa proporção. A medida consta no conjunto de reformas fiscais enviada ao Congresso no final do ano passado. Ele disse que a medida não seria factível porque há no Serviço Público Federal 120 mil servidores que poderiam se aposentar e receber um incentivo, o abono de permanência, para permanecer no cargo. Se o corte da jornada de trabalho for aprovada, o incentivo deixaria de ser vantajoso, provocando a aposentadoria desses servidores, né? A mobilização nunca se encerrou. Abre aspas. A mobilização nunca se encerrou, já que o governo não cumpriu o acordo, disse o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Kleber Cabral, numa referência à regulamentação do bônus de eficiência, incentivo financeiro dado ao cumprimento de meta de arrecadação, impasse que ainda não foi resolvido. Percebam que nós estamos diante do início de uma reação da classe trabalhadora a essas medidas do governo Bolsonaro. Muita gente nesse primeiro ano, nós já estamos indo para o segundo ano do governo Bolsonaro, mas nesse primeiro ano estava falando, a classe trabalhadora está passiva, a classe trabalhadora não está fazendo nada, a classe trabalhadora não está se organizando contra o governo. Existem muitos motivos porque talvez isso tenha acontecido no primeiro ano do governo Bolsonaro, que tenha acontecido uma certa passividade. E a gente só viu uma organização, não da classe trabalhadora, mas de toda a sociedade civil em torno da questão da educação. Quando tiveram os cortes da educação, o congelamento, enfim, chame como quiser, bloqueio de verbas, a população foi às ruas de forma massiva e protestou contra o governo. Mas a proporção que o governo vai realizando lentos cortes e aquela aprovação do primeiro ano foi despencando e caindo cada vez mais, basta olhar as pesquisas de opinião, as organizações sindicais percebem existir uma oportunidade nesse segundo ano de realizar pressão sobre o governo, de realizar greves, de realizar mobilizações, de forma a pressionar o governo federal a realizar os ajustes e também fazer uma política de contenção de danos, tentar limitar os piores danos que poderiam vir de medidas que estão transitando ou no Congresso ou são defendidas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, já existe essa mobilização e existe sim uma reação vindo das organizações que representam os interesses de boa parte da classe trabalhadora. Isso é muito importante, porque percebam que essas organizações elas estão se opondo não apenas estão reivindicando não apenas para si, o que é legítimo desse tipo de organização, mas estão fazendo uma oposição sistemática ao modelo do governo. Quando eles dizem medidas neoliberais do governo, eles estão caracterizando, isso é a caracterização deles, não minha, mas eles estão caracterizando essas medidas, não é, como medidas de cunho, eu chamaria ultraliberal, do Paulo Guedes, não é, e estão demonstrando que vão fazer oposição a essas medidas, que vão resistir, que vão usar as ferramentas que têm para fazer oposição. A gente fica com receio de ver como é que o governo federal vai reagir a essa mobilização. Todos nós acredito que sabemos que o Bolsonaro tem tendências profundamente autoritárias. Então é claro que há um temor de repressão. É óbvio que isso existe. Mas nós ainda temos uma circunstância no Brasil, nós não estamos vivendo uma ditadura, nós estamos vivendo um regime oligárquico autoritário, que é a nossa democracia, ela tem características oligárquicas autoritárias, né? É uma democracia muito, muito limitada, um sistema que está extremamente questionado, porque nós tivemos um golpe jurídico parlamentar em 2016, depois nós tivemos uma eleição com dinheiro sujo, fake news, crimes eleitorais, quer dizer,
a coisa das candidaturas laranjas, quer dizer, uma quantidade enorme de coisas altamente questionáveis, o que coloca a nossa já frágil democracia numa situação muito, muito difícil. E com essa pressão vai ser um teste para o governo Bolsonaro para ver como é que esse governo vai reagir quando for de fato pressionado por organizações sindicais e tiver que lidar com uma greve que pode ser geral a partir de março em algum momento, né? Está marcada para 18 de março uma paralisação, mas obviamente que a estratégia ainda vai ser discutida junto com outros segmentos, né? Enfim, queria trazer essa notícia para vocês. Se vocês gostam do que eu faço aqui no canal Nova Máquina do Tempo, se inscrevam, dê um like, compartilhe e quem sabe se tornem apoiadores do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.